Agora 10 horas e 13 minutos, Ciro Gomes, pré-candidato à presidência, e o irmão dele, senador Cid Gomes, foram alvos de uma operação da Polícia Federal que apura supostos desvios nas obras do estádio do Castelão, no Ceará. Entre os anos de 2010 e 2013, o estádio estava sendo reformado para a Copa do Mundo. Desde cedo, 80 policiais federais cumprem 14 mandados de busca e apreensão em 3 cidades do Ceará, em São Paulo, Belo Horizonte e em São Luís. As investigações envolvem supostas fraudes e supostos pagamentos de propina para políticos e servidores públicos. Segundo a Polícia Federal, 11 milhões de reais teriam sido pagos em propinas em dinheiro ou disfarçadas como doações eleitorais. Uma empresa teria sido beneficiada na licitação para as obras do estádio Castelão. Ciro Gomes se manifestou pelo Twitter. Ele confirmou que a Polícia Federal esteve na casa dele, classificou a operação como abusiva e atacou o presidente Jair Bolsonaro. Ciro afirmou que o Castelão foi o estádio da Copa de 2014 com maior concorrência, o primeiro a ser entregue e o mais barato. Disse ainda que não tem ligação com os supostos fatos apurados e que não exerceu cargo público. Ciro completou que o próprio delator do esquema reconhece que nunca o encontrou e afirma que nunca foi processado por corrupção em 40 anos de vida pública. Nós também procuramos a assessoria de Cid Gomes, que nos enviou o tweet do irmão dele, Ciro Gomes. 10 horas, 15 minutos, nós vamos ao vivo a Brasília para conversar sobre essa operação da Polícia Federal, que tem como alvos o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, e o senador Cid Gomes, que na época dos fatos investigados era o governador do estado do Ceará. A Basília Rodrigues vai trazer para a gente um apanhado do que significa essa operação para Ciro Gomes, para Cid Gomes e das acusações que ele faz de que a Polícia Federal estaria, de maneira policialesca, procurando prejudicar a candidatura de um opositor de Jair Bolsonaro no ano que vem. Basília. Tudo bem. Olha, Colombo, a investigação da Polícia Federal ainda vai trazer mais informações, mas até aqui aponta para indícios da participação de Cid e Ciro Gomes numa associação criminosa, um tipo de crime que é configurado quando 3 ou mais pessoas se organizam para cometer, com o intento de cometer um delito. A operação, a investigação, melhor dizendo, afirma que havia um esquema de favorecimento de empresários, de empreiteiros instalado no governo do Ceará. Tudo isso ainda está em fase de investigação e esse ponto de uma operação de busca e apreensão, isso é um desdobramento do que está sendo apurado, mas é claro que o impacto político disso é muito grande, É uma notícia que ganha notoriedade do ponto de vista nacional contra uma pessoa que está alçando, concorrendo ao posto de presidente da República. Pelo menos ele se apresenta assim como pré-candidato do PTT à presidência da República. É um dos principais inimigos do presidente Jair Bolsonaro nessa disputa. A gente não pode esquecer do desempenho de Ciro Gomes nas eleições de 2018, ele que chegou ali até o 3º lugar, tirando da reta outros nomes e outras legendas, como o PSDB, que já haviam se estruturado de uma maneira muito mais notória em outras eleições presidenciais. O Ciro Gomes, ele chega com um eleitorado muito cativo nessa disputa de 2022, se de fato confirmar a sua candidatura e concorrer mesmo nessa tentativa de emplacar como terceira via. A gente tem hoje um ambiente muito polarizado, então qualquer notícia que impacte contra um candidato da terceira via, é claro que acaba trazendo consigo essa conotação de perseguição ou de intenção para derrubar um candidato que possa quebrar essa dobradinha Lula e Bolsonaro. Não há nenhuma informação ou comprovação disso, de que esta investigação seja casuística, ou seja, esteja indo atrás dos irmãos Gomes por questões eleitorais, políticas, mas é muito difícil você não fazer essa associação e aí fica por conta mesmo do jogo político, dos atores políticos trazerem essa questão aí e falarem até como uma forma de defesa, então eles nem levam em consideração a investigação em si, o que está sendo trazido para
a substanciar uma operação como essa como uma forma de defesa, logo ele sai com o discurso de que trata-se de uma perseguição eleitoral. Muito bem, vamos conversar com o Gustavo Uribe sobre esse assunto também, Basília, porque vale lembrar que os mandados cumpridos hoje pela Polícia Federal tiveram a autorização da 32ª Vara Federal do Ceará, evidentemente, né? As medidas cumpridas pela Polícia Federal requerem a autorização judicial e a Justiça Federal do Ceará entendeu que havia elementos, a princípio, pelo menos, para autorizar esses mandados que continuam sendo cumpridos agora de manhã em cidades do Ceará, em outros estados também. Denúncia que envolve um suposto superfaturamento, pagamento de propina para as obras de reforma do Castelão, que foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, Gustavo Uribe. Então, tem a ressalva, né? Ciro Gomes fala em operação política contra um opositor de Jair Bolsonaro. Houve a aceitação pela Justiça da demanda apresentada pela Polícia Federal para o cumprimento desses mandados. Ao mesmo tempo, já fazia algum tempo que a gente não ouvia falar em suspeita de corrupção em estádios reformados ou construídos para a Copa de 2014. A gente já está em 2021, Uribe. É uma novela antiga, né, Colombo? A gente já teve várias investigações sobre os estádios da Copa do Mundo de 2014, Arena Dunas, Arena Pantanal, e agora o Castelão entra no foco. Entra no foco, segundo algumas fontes da Polícia Federal com quem eu conversei, por novas delações e novos indícios de que houve corrupção. É por isso que a Polícia Federal alega que neste momento deflagrou essa operação. A gente lembra que é um período de 2010 a 2013, já faz bastante tempo. Mas o que justificaria essa operação de hoje são novas evidências de que teria havido pagamento de propina, um montante de 11 milhões, tanto pagamento de propina a servidores públicos, também como doações disfarçadas de propina, doações eleitorais. Nesse período, então, Cid Gomes era governador e Ciro Gomes era, até 2011, ele era deputado federal. Mas, no Congresso Nacional, assim como a nota de Ciro Gomes, houve muita estranheza por conta do timing. O timing de se fazer a operação neste momento e uma eventual vinculação política. Eu concordo com a Basília Rodrigues. Realmente, neste momento, a associação é feita diretamente, porque nós temos um dos maiores adversários do presidente Jair Bolsonaro, um nome que está em terceiro ou quarto nas pesquisas eleitorais nessa terceira via. Então a associação é feita. Mas, segundo a Polícia Federal, algumas fontes com quem eu conversei, essa operação se justifica por novas evidências que apareceram nas últimas semanas, inclusive uma delação premiada. Então, que essas novas evidências acabaram justificando essa operação. Operação tardia, se a gente for comparar com o período de apuração, de 2011 a 2013, mas que justificam por essas novas evidências. É isso, o inquérito da Polícia Federal indica a possibilidade, a partir de delação de executivos de uma construtora, da Galvão Engenharia, de que teria ocorrido pagamento de propina para que a empresa fosse a escolhida na licitação para a reforma do Castelão, que, como nós já dissemos aqui, foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, realizada aqui no Brasil. E segundo a investigação também, este suposto pagamento de propina ocorreria especialmente por meio de doações eleitorais fraudulentas, disfarçadas. O que supostamente era uma doação eleitoral, segundo a investigação, pode significar pagamento de propina para que a empresa fosse beneficiada na contratação para as obras de reforma do Castelão. Nós trouxemos aqui os argumentos da Polícia Federal, trouxemos também a nota de Ciro Gomes, procuramos o senador Cid Gomes, governador na época, que nos reencaminhou a nota do irmão, Ciro Gomes. Portanto, procuramos todos os lados envolvidos nessa importante operação desta manhã, que envolve um senador da República e envolve, neste momento, o terceiro ou quarto colocado, depende do instituto que faz a pesquisa, a corrida presidencial do ano que vem.